Estamos voltando com o Café com Prosa, com o Dr. Gilberto Reis, médico. Gilberto, nós estamos aí diante de uma polêmica no Brasil em torno da discussão do Mais Médicos, proposta feita pela presidente Dilma. Nós sabemos que, conforme dados do Ministério da Saúde, 700 municípios em nosso país não têm clínico geral. Nas grandes cidades e periferia, também nós temos ausência de médicos para atender a atenção básica da saúde da população. Como você enxerga essa discussão, esse problema da falta de médicos, da estrutura da própria atividade médica e esse debate polêmico que está sendo colocado hoje na sociedade brasileira e quais as alternativas, se esse é um caminho a ser seguido conforme proposta do governo federal? Bom, eu vejo que nesse debate é necessário uma participação mais ativa da sociedade civil organizada, porque fica um debate entre o governo e as entidades médicas. As entidades médicas acusando o governo de ter uma atitude visando as eleições do ano que vem. E o governo criticando as entidades médicas por uma postura corporativa que não apresenta nenhuma alternativa e não apresenta uma visão mais ampla da responsabilidade social que o médico necessariamente tem que ter, não é? Agora, eu penso que essa questão, objetivamente, não há como negar que faltam médicos no Brasil. Tanto do ponto de vista dos dados estatísticos que nós temos, comparando com diversos outros países do mundo, e novamente, inclusive com os países da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, mas também pelo que a população vivencia no dia a dia. E o problema não afeta apenas os usuários do SUS. Recentemente, houve uma manifestação inédita na Praça da Liberdade, mães de classe média com seus filhos, com seus bebês, reivindicando mais pediatras para os planos de saúde, para atender suas crianças. Então, é uma crise realmente de falta de profissionais e o governo tem que dar alguma resposta, porque não dá para falar com uma mulher que está grávida, que precisa de fazer um pré-natal com segurança, no interior do Brasil ou na periferia de Belo Horizonte, da região metropolitana, que ela tem que aguardar determinadas medidas estruturais serem realizadas, um determinado tempo para que ela tenha acesso a uma atenção de pré-natal. Não dá para falar para um idoso que está com catarata, por exemplo, que ele tem que se conformar com a catarata porque ele não vai ter acesso a uma cirurgia de catarata. Isso é uma questão humanitária antes de tudo. E eu acho que do ponto de vista da sociedade brasileira é uma questão de direito que, como eu disse, tem que ser reefetivado. Você não considera que essa polêmica entre entidades médicas e o governo federal não deveria entrar outro fator de discussão, que é a sociedade civil organizada, aqueles que precisam mais da saúde, aqueles que precisam melhorar e avançar nas condições, sindicatos, entidades de classe, que não entram nessa polêmica entre dois polos da discussão? Você acha que está faltando povo, vamos dizer assim, população organizada para poder fazer esse debate também? Exatamente, né? Foi o que eu, no início da resposta, comentei, e isso é fundamental. A sociedade brasileira, ela tem que entender hoje que nós vivemos uma situação de uma decisão que a sociedade brasileira tem que tomar para si. Nós conquistamos o direito à saúde enquanto um direito de cidadania, está lá na Constituição. Agora, entre essa conquista, que já foi uma luta de décadas, e a efetivação desse direito, tem que pôr muita gente na rua, tem que haver muita pressão, tem que haver muita mobilização, tem que haver muito debate. Nesse debate entre governo e entidades médicas, esse debate ele está cheio de meias-verdades, de manipulações. Então, a sociedade ela tem que se posicionar, ela tem que buscar as informações e tem que dizer para o governo e entidades médicas o que a sociedade brasileira quer. Que sistema de saúde que o povo brasileiro quer para ter uma melhor qualidade de vida. Gilberto, voltando para o estado de Minas Gerais, nós temos aqui denúncias dos últimos dias, diria dos últimos meses, dizendo que o governador Aécio Neves, ao longo dos seus 8 anos de governo, e também o atual governo Anastasia, desviaram alguns bilhões de reais. A avaliação em torno de 4,5 bilhões de reais da saúde pública para outros setores, maquiando a prestação de contas do Estado, enfim, criando uma situação onde tirou dinheiro da saúde para poder desviar para outros setores, Copasa e outros setores. Você tem dados sobre esse assunto? Como é que você avalia
a saúde pública em Minas Gerais, a construção desse projeto chamado Choque de Gestão e como encaminha essa discussão aqui em Minas Gerais, tanto da questão relativa ao financiamento, como também a política pública de saúde no estado de Minas Gerais. Eu comentei no bloco anterior essa dificuldade do financiamento e o governo do estado, especialmente aqui em Minas Gerais, é um dos maiores omissos nesse processo. Veja bem, o SUS ele funciona se houver uma conjugação de forças das 3 esferas de governo: o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Se o governo federal ou o governo estadual, se um deles, no caso de Minas, o governo estadual não cumprindo o seu papel no financiamento, no suporte técnico aos municípios que têm maiores dificuldades, o Sistema Único de Saúde não vai acontecer de forma adequada no estado de Minas Gerais, como é o que a gente está vendo, o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação em que, por exemplo, os demais estados do Sudeste, nos últimos anos, reduziram a mortalidade infantil e Minas Gerais estacionou. Mortalidade infantil é um dos indicadores de qualidade de vida e que tem impacto muito importante de políticas públicas de saúde. Eu penso que é necessário que o governo do estado ele assuma a sua responsabilidade, a sociedade tem que acompanhar isso, tem que exigir que o Estado cumpra a sua responsabilidade e não fique utilizando de recursos de manipulação de dados, de orçamento. Esses dados hoje são de domínio público, né? Há uma ação do Ministério Público em relação a isso. E o governo do Estado precisa de mudar a sua postura e cumprir o seu papel constitucional de assegurar a atenção à saúde em todos os municípios de Minas Gerais, dar o suporte para que os municípios executem as ações de saúde, porque no SUS quem executa é o município. Mas o Estado, se ele for ausente ou omisso, principalmente os municípios menores e mais pobres, terão grandes dificuldades de assegurar o direito à saúde às suas populações. A descentralização é um fator decisivo para a efetivação do sistema. Se nós vamos aqui na região dos hospitais, em Belo Horizonte, nós vamos ver ali carros de todos os municípios do estado que chegam aqui na parte da manhã trazendo pacientes para serem tratados em Belo Horizonte, ou seja, uma grande concentração de pessoas doentes aqui na cidade de Belo Horizonte e o que eu avalio uma ausência de descentralização da criação de sistemas macro-regionais ou regionais da saúde. Essa tem sido a política do governo, ou seja, a concentração em vez de descentralização e municipalização da saúde em nosso estado? O governo estadual ele promoveu uma regionalização do ponto de vista geográfico do sistema de saúde em Minas. Mas essa regionalização ela ficou muito no papel, não houve investimento suficiente do governo do estado para a implantação dessas redes. Quando foram implantadas, elas foram muito tímidas e serviram muito mais a propósitos de propaganda do governo do que de realmente resolver os problemas de atenção à saúde das populações. O governo fala das suas realizações, mas quando a gente vai checar os dados, os números, qual a abrangência dessas redes, você vê que atinge a ínfima minoria da população e muitas vezes não chega aos municípios que mais necessitariam desse investimento do governo do estado. Gilberto, muito obrigado pela conversa aqui no Café com Prosa e com certeza nós teremos a oportunidade de conversar outras vezes porque é um tema complexo, cheio de questões que precisam avançar, mas é preciso discutir cada vez mais a saúde pública numa nova perspectiva. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também a oportunidade, espero que a nossa prosa aqui ela continue nos lares, nas famílias, nas entidades, na sociedade e que ela possa expandir rumo a um movimento de conquista efetiva do direito à saúde. Muito bem. E o nosso Café com Prosa vai ficando aqui. Se você quiser participar, mande mensagem para o nosso e-mail. Muito obrigado e participem. Você sabia que na Câmara Municipal de Belo Horizonte está sendo votado um projeto-lei que pretende ampliar o número de hospitais e leitos na cidade? Ótimo. Eu acho que seria uma oportunidade boa para todos nós. Muito bom, é preciso. Mais do que necessário, né? A carência de leitos aqui é uma coisa trágica. Mas o que você não sabe é que o projeto atenderá somente os interesses dos hospitais particulares, sem nenhuma contrapartida para a população.
e a Prefeitura de Belo Horizonte deixará de arrecadar milhões de reais que poderiam ser investidos na saúde pública. Aí não. Aí não adianta nada, atendimento que está precisando mais é o pessoal mais pobre, né? As pessoas não têm condições de estar pagando todo mês um plano de saúde. Particular já tem muito hospital aí. Quem pode pagar um convênio, paga, mas quem não pode pagar um convênio? Acharia errado, porque o direito do ser humano tem que ser igual. O projeto dos hospitais vai permitir aos empresários da saúde ampliar as suas instalações, construir novos hospitais que afrontam a lei de uso e ocupação do solo. Portanto, uma medida que está ampliando a capacidade de lucro dos empresários da saúde. Quem defende o projeto diz que esse projeto resolverá o problema de grande parte da população de Belo Horizonte. E não é verdade. O projeto se diz respeito à questão do setor privado de saúde. Não há nada de discussão do setor público. Portanto, a nossa primeira contrariedade em relação ao projeto é porque não se discute a saúde pública e se coloca muito em evidência a questão privada. Nós achamos que deve haver um tempo para que essa contrapartida esteja em vigor. Ele aumenta muito o coeficiente de construção e a gente fica preocupado disso depois ser utilizado para outras áreas, para outros setores que não a rede hospitalar. Mais do que ter um número de leitos suficiente para toda a população de Belo Horizonte e da região metropolitana, a gente precisa que eles sejam acessíveis também àquelas pessoas que hoje mais precisam de atendimento hospitalar. E nesse sentido nós apresentaremos algumas propostas de emenda ao projeto original, como por exemplo, que seja destinada uma parcela desses leitos ao Sistema Único de Saúde, por exemplo, ou então que a outorga onerosa seja cobrada fundamentalmente daqueles hospitais que já construíram sem autorização da Prefeitura. Então nós estamos pensando em questões que possam não só melhorar a qualidade de vida e de saúde da população de Belo Horizonte, mas também exigir do poder público que seja mais consequente com as posições que tomam e mais consequente com as políticas aprovadas aqui na Câmara de Vereadores. Então, é preciso estar atento para que o projeto realmente atenda os interesses da população. Queremos que parte dos leitos sejam destinados ao Sistema Único de Saúde. Participe! Divulgue essa informação com seus familiares e amigos e acompanhe a votação do vereador que você elegeu.